quero compartilhar com você uma palavra nessa noite, então abra sua Bíblia comigo aí em Filipenses, no capítulo 3. Eu quero falar nessa noite sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo, ele traz essa palavra em Filipenses capítulo 3. E acredito eu que todos vocês já devam ter lido ou escutado algo acerca desse texto de Paulo, no capítulo 13, ele diz assim, a partir do verso 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência ou pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Amém. Papai, abençoa a Tua palavra, Senhor, nessa noite. Que possamos ouvir a voz do Teu Espírito e que possamos, Senhor, nos alinhar com os céus. Que possamos, Senhor, nos colocar alinhados contigo, com o Teu coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Paulo compartilha de uma palavra muito forte. Ele diz o seguinte: eu considero por perda todas as coisas, eu considero como refúgio, eu considero como que se não valessem mais a pena, depois da experiência que eu tive de ver Jesus e de conhecer a Jesus. Portanto, nada mais importa, para mim importa só uma coisa: a sublimidade, a excelência do conhecimento de Cristo. Essa experiência de Paulo é uma experiência que eu e você precisamos ter. É uma experiência que eu e você precisamos buscar. O lugar onde nada mais importa. O lugar onde qualquer coisa que aconteça, nada é tão importante quanto a experiência de conhecer a Cristo, a experiência de contemplar a Jesus, e quando nós o contemplamos, tudo ao redor se torna menos importante, tudo ao redor se torna supérfluo, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquela experiência de Paulo a caminho de Damasco, quando ele cai ao piso, cai ao chão, e ele contempla a Jesus, e ele vê aquele Jesus e pergunta: quem és tu, meu Senhor? E Jesus responde: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Essa experiência na vida de Paulo mudou a sua história, mudou as suas prioridades, mudou o seu futuro, mudaram-se os seus planos. E a partir dali, nada mais era importante a não ser ele se aprofundar nisso. Se aprofundar nessa paixão daquele que um dia ele encontrou, que era o próprio Cristo. Aquilo que um dia ele experimentou, que era a vida de Cristo. E quando ele experimenta isso, que ele consegue tocar nisso, nada mais importa. Jesus, ele nos ensina através da experiência de Marta e Maria, e talvez vocês lembram dessa história, Marta trabalhando em casa e Maria sentada aos pés de Jesus, e Marta chega para Jesus e diz: Jesus, fala com ela, fala alguma coisa, eu estou aqui trabalhando, eu estou aqui preparando todas as coisas, e ela está sentada aí só te ouvindo, diz para ela me ajudar. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, uma coisa só é necessária, uma coisa só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, dela não será tirada. Jesus estava dizendo aqui: o dia que você descobrir isso, e focar nisso, e caminhar a partir disso, com esse seu alvo, esse seu objetivo, as suas prioridades, os seus planos, os seus propósitos, as suas ações, elas são diferentes. Jeremias, ele diz
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Quando há essa essência, quando nós com intensidade de coração, com integridade de coração, nós o buscamos, uma realidade nos é descortinada e os nossos olhos estão nele. C.S. Lewis tem uma frase muito forte, ele diz assim: se o cristianismo se é falso, ele não tem importância. Se é verdadeiro, ele tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. C.S. Lewis diz o seguinte: se esse evangelho que nós pregamos, ele é falso, então desconsidera, ele não tem importância. Agora, se esse evangelho que nós pregamos, ele é verdadeiro, então ele tem infinita importância. Não é qualquer importância, é infinita importância. É uma importância que eu e você não conseguimos mensurar. É uma importância que quando nós o encontramos, como Jesus diz no Sermão da Montanha, aquele que encontra esse tesouro no campo, ele vende tudo que tem e compra o campo para poder ter o tesouro. As nossas prioridades, os nossos planos, as nossas ações, o nosso futuro muda a partir da experiência que nós temos com Cristo. Mas C.S. Lewis continua e diz assim: o que não pode acontecer é que esse evangelho tenha moderada importância. E quando esse evangelho se torna com importância moderada, ao meu ver, nós iniciamos uma tragédia. Quando esse evangelho ele passa a ser de moderada importância, nós começamos a dar passos em uma direção extremamente perigosa. E aí Jesus já fala em Apocalipse, ele diz: cara, você não é frio nem quente. Se você fosse frio, você sabia que era frio. Se você é quente, você sabe que é quente. O problema é quando é moderada importância. O problema é quando você é morno. O problema é quando você não está. Você está, mas não está. O problema é quando você abraça o evangelho como mais uma parte de algo que você tem, de tantas coisas que você tem na sua vida. Quando você abraça essa Bíblia, abraça esse evangelho e coloca ele debaixo do braço, como tantas outras coisas que você igualmente coloca debaixo do braço. Se isso aqui é falso, ele não tem importância. Se ele é verdadeiro, ele tem infinita importância. Ele só não pode ter moderada importância. Quando Paulo diz que eu entrei e conheci a Jesus, tudo o demais se tornou menos importante. Tudo o demais agora para mim já não tem mais valor comparado com o conhecimento que eu tenho de Cristo Jesus. E eu vou gastar a minha vida, Paulo diz, para conhecê-lo e conhecer cada vez mais, e não só isso, que eu possa ser achado nele. Que eu possa me encontrar nele. Não significa que eu não venha fazer outras coisas. Não significa que eu não venha ter outros objetivos na vida. O que eu só não tenho é algo mais importante, ou nem igualmente importante, quanto conhecer a Ele e ser achado nele. O dia que nós encontramos a Jesus, a nossa vida muda, as nossas prioridades mudam, as nossas escolhas mudam, o nosso futuro muda. John Piper, no livro Deus é o Evangelho, ele diz o seguinte, ele faz uma pergunta e eu gostaria de transmitir essa para você. Ele diz assim: a pergunta crucial
para a nossa geração e para cada geração é essa: se você pudesse ter o céu, sem doenças, com todos os amigos que tinha na terra, com toda a comida que gostava, com todas as atividades relaxantes que já desfrutou, todas as belezas naturais que já contemplou, todos os prazeres físicos que já experimentou, nenhum conflito humano ou desastres naturais, ficaria satisfeito com o céu se Cristo não estivesse lá? A sua resposta a essa pergunta de como seria lá em cima revela como você tem vivido aqui embaixo. Quais são as suas prioridades aqui embaixo? Por que você está fazendo o que você faz aqui embaixo? Todos nós ansiamos um dia estar no céu, seja esse céu aonde for, se vai ser lá em cima, se vai ser uma nova terra aqui, o que vai ser, sei lá, né? Podemos estudar escatologia outro dia, mas nós ansiamos chegar nesse lugar onde não há mais choro, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, onde não há mais enfermidade, onde nós não temos mais a tristeza, e de repente chegamos lá, e quando lá chegamos, nos damos conta de que Cristo aqui não está, e a gente diz: mas eu cheguei, pelo menos eu cheguei. Isso revela quais são os seus objetivos aqui na terra. Você, na verdade, tem o servido, não porque você o ama, mas porque você se ama. Você tem buscado a Deus, não porque você realmente o deseja, mas porque você não quer o outro lado. Paulo, ele escreve falando sobre galardão, e ele diz o seguinte: existem 6 categorias de galardão. 3 delas são purificadas pelo fogo e 3 delas são consumidas pelo fogo. E ele diz: o dia que nós subirmos e chegarmos ao céu, nós passaremos pelo fogo e chegaremos lá como que pelo fogo. E alguns de nós terão aquilo que construiu nessa terra, purificados por esse fogo. E outros, como madeira, feno e palha, serão consumidos por esse fogo, mas eles chegarão lá. Eles entrarão nos céus e chegarão com: cheguei e entrei. Graças a Deus eu entrei. Não consegui trazer nada, porque aquilo que eu construí na terra foi consumido por esse fogo na entrada. Mas eu cheguei no céu. Aqui eu estou, graças a Deus, alcancei o meu objetivo, eu estou morando no céu. Qual a razão de nós irmos ao céu? Se não for para de fato podermos agora ver face a face aquele a quem um dia nos alcançou. Nesse processo todo, nós temos visto pessoas que têm agregado o Evangelho, que têm pego esse Evangelho, e ele tem, como eu já falei, colocado junto à sua vida, como tantas outras coisas que ele coloca. E o Evangelho, ele é bom, o Evangelho, ele é gostoso. É importante que se vá à igreja, é importante que se esteja num ambiente, é importante que os meus filhos cresçam num determinado lugar. Tudo isso que eu estou falando para vocês é bom e é importante. Mas existe algo diferente nesse processo. No dia que nós encontramos a Jesus, Paulo diz: nada mais importa. De novo, significa que eu não vou buscar outras coisas? Eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que nada será mais importante. Que a partir daquele dia que você o encontra, ou que ele te encontra, e você simplesmente se rende à voz do seu espírito, tudo o que você faz será em resposta a esse encontro. Tudo o que você faz é em resposta a isso. Eu quero crescer, eu quero desenvolver por amor a Ele. Meu irmão, com 17 anos de idade, eu tive um encontro com Jesus. Até lá eu tinha muitos planos. Me imaginava com 25 anos, vivendo toda uma realidade, isso na minha cabeça. E quando eu tivesse 40 anos, eu estaria bem diferente do que eu estou hoje.
E nos meus planos nada incluía disso aqui que nós estamos vivendo. Na verdade, não incluía nem evangelho. Mas aos 17 anos, eu o encontrei. E no dia que eu o encontrei, eu não consegui seguir adiante sem que dizer: papai, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu quero poder ser consumido, que a minha vida seja consumida, para que outras pessoas possam ter a mesma experiência que um dia eu tive, de conhecer a Jesus. Hoje, 46 anos, olho para trás e não me arrependo de nenhuma das decisões que eu tomei. Mas sabe qual é a dificuldade que nós temos? É que a maioria de nós, quando teve esse encontro com Cristo, teve essa percepção, e eu me incluo com você. Nós tivemos essa percepção de que nada mais importa, nada mais importa. Jesus é a coisa mais importante na minha vida. E com o passar do tempo, nós sofremos distrações, nós somos distraídos daquele propósito. Amamos a Jesus, seguimos amando, seguimos declarando o nosso amor por Ele, mas sofremos distrações que nos tiram do foco. Jesus, falando aos fariseus, ele chama isso de que vocês jeitosamente mudaram a verdade, sorrateiramente mudaram a verdade. E isso acontece com todos nós, comigo e com você. E se nós não estivermos atentos a isso, nós sim seremos distraídos. Nós sim nos renderemos às distrações que tiram os nossos olhos dele. Aquele olhar apaixonante que um dia nós tivemos olhando para ele, e que tu olhava ao redor e nada mais era importante, ou tão importante quanto a experiência de tê-lo. Me permita falar para vocês algumas dessas distrações que talvez faça sentido para você. Uma delas são os prazeres do mundo, são os desejos da carne, que eu e você padecemos, todos nós. Que eles estão constantemente gritando dentro de nós, e que nós lutamos todos os dias contra. Nós lutamos diariamente contra, porque todos nós temos vontades e temos desejos. E desejos que são nossos, desejos do velho homem, desejos de como nós vivíamos, de coisas que nós experimentamos. E de repente nós voltamos a uma rotina e, sem nos dermos conta, sorrateiramente, jeitosamente, nós voltamos a fazer coisas que nós fazíamos anteriormente. E o que nós não nos damos conta é que antes o Evangelho estava aqui, e tudo o demais estava aqui. Hoje o Evangelho passa a estar aqui, como tantas outras coisas que estão junto comigo. Ele perdeu aquela importância. Paulo diz: todo o demais é perda. O dia que você tiver a experiência de conhecer a Cristo, essa experiência vai fazer com que qualquer outra experiência seja diminuta, ela pequena, ela desaparece pela sublime experiência de conhecer a Jesus Cristo. Segunda coisa que nos distrai, e eu quero que você me entenda, a segunda coisa que nos distrai é a busca pela prosperidade financeira. E me entenda, eu não estou dizendo aqui, fazendo apologia a sermos pobres. Não é disso que eu estou falando. Nós sofremos demais com a teologia da prosperidade, falando de que a Bíblia nos ensina de que sim, nós nascemos para sermos ricos.
Meu irmão, e eu falo isso, nós discutimos bastante, porque essa é uma coisa que nos preocupa, e como teologia, como posição teológica, como igreja, que nós possamos ter de forma saudável, viver essa realidade de forma saudável. Então, entre os pastores, a gente conversa muito sobre isso, para olhar para dentro de nós mesmos e vermos como nós estamos lidando com tudo isso. E uma das conclusões que nós temos chegado é a seguinte: que se existe um evangelho que eu prego, e esse evangelho não pode ser pregado em todos os lugares, ele não é evangelho. Eu não posso chegar, por exemplo, numa região extremamente pobre, que não tem o que comer, não tem nem água para beber, e pegar essa mensagem de evangelho e dizer assim: você nasceu para ser rico. Esse cara vai olhar para você e dizer: cara, eu não quero ser rico, eu só quero ter um prato de comida, eu só quero ter água para beber. Se essa mensagem não se aplica a todos os lugares, ela não é mensagem do evangelho. Isso significa que eu não posso ter prosperidade financeira? Mano, assim como nós falamos, eu já falei outras vezes isso, é uma questão filosófica. Se eu digo que existe uma mensagem falsa sobre prosperidade financeira, é porque existe uma mensagem verdadeira. É porque sim, Jesus deseja te abençoar e deseja te prosperar, mas Ele tem uma razão para isso. Não é para você ficar feliz da vida, para você poder viajar ao mundo, o que você pode. Mas, meu irmão, o Senhor precisa de pessoas prósperas financeiras. O Senhor precisa de pessoas que tenham dinheiro, porque para pregar o evangelho precisa de dinheiro. Precisa ser patrocinado, pessoas precisam ser enviadas, missionários precisam ser enviados, missionários precisam ser sustentados, e para isso precisa de dinheiro. Então sim, o Senhor vai abençoar e vai prosperar pessoas, e elas serão muito prósperas, e o Senhor vai usá-las como um canal para a expansão do reino, para que vidas sejam alcançadas. O problema, e é aí que eu chamo de distração, é quando aquela oração que um dia você fez: Senhor, me abençoa, porque eu quero poder ser próspero, porque eu quero poder contribuir com o reino, e o Senhor te abençoa, e a bênção, que era simplesmente um presente de Deus, passa a ser o teu ídolo, e você passa a viver ao redor dela, e que aquilo que um dia foi bênção, hoje acabou se tornando maldição. Você é um cara cheio de propriedades, cheio de dinheiro, mas vazio da coisa que mais importa, que é Ele. Hoje, você levanta os seus olhos para encontrá-lo e você não o encontra mais. Quando Jesus, no Monte da Transfiguração, tem o seu rosto glorificado, a Bíblia diz que os discípulos caem ao chão, e quando levantam os seus olhos, a Bíblia diz essa frase que eu acho sensacional, ela diz assim: levantando os seus olhos, não viram a ninguém mais, a não ser Jesus. Que bela visão, que linda visão, que eu e você podemos ter, de levantar os nossos olhos, e de ver unicamente a Jesus. E a partir dessa experiência, começarmos a viver nessa terra. A partir deste lugar de encontro, começarmos a viver nessa terra. E se eu tenho muitas posses ou eu não tenho, se eu sou aquele a qual Deus vai me dar para poder enviar, ou eu sou aquele que vou ser enviado, nada importa, importa uma coisa: que eu o tenha, que eu seja achado nele. Terceira distração que acaba nos acontecendo é quando nós corremos atrás por status, por reconhecimento, por posição. Quando nós passamos uma vida inteira para que as pessoas possam nos olhar e reconhecer, e às vezes isso parece nobre. Às vezes dizemos assim: Jesus, eu quero poder ser conhecido, porque eu quero pregar esse evangelho a todo o país. Senhor, eu quero que a minha igreja cresça. Eu quero, Senhor, que a minha igreja, ela desenvolva e ela cresça, porque de fato pessoas vão te encontrar. Mas a motivação lá dentro, aquela motivação interna,
Na verdade, é porque eu estou buscando reconhecimento, eu estou buscando status, eu estou buscando posição. Nessa minha jornada de vida eu tenho aprendido algumas coisas, e uma delas é que nada do que você for fazer, qualquer decisão que você venha a tomar, não a faça por inveja ou por competição. Porque todas as vezes que você tomar alguma decisão, seja ela por inveja ou por competição, por você estar competindo, o resultado final não é bom. Mesmo que seja, novamente eu digo, um objetivo nobre. Temos uma igreja na cidade, 10 mil pessoas, Jesus. Eu quero ganhar 20 mil pessoas. Eu quero alcançar 20 mil pessoas. O motivo é nobre. Serão 20 mil pessoas que estarão ouvindo a mensagem do Evangelho e tendo as suas vidas transformadas. A motivação é podre. Porque eu quero chegar a um status. Eu quero ter reconhecimento. De novo, às vezes, o motivo, a razão é boa, o motivo é nobre, a motivação é podre. E todas as vezes que isso acontece, nós estamos numa situação extremamente perigosa, e lhe digo por quê. Quando o objetivo é nobre, mas a motivação é podre, os fins justificam os meios. E nesse processo de alcançar o objetivo, que me parece nobre, eu faço qualquer coisa. Deixa eu lhe dar um exemplo. É como um pai ou uma criança que passa dificuldades em casa e sofre, passa fome, gostaria de ter ganhado presentes no Natal ou Páscoa, o que quer que seja, e o pai nunca teve dinheiro para dar. Ela então cresce com um sentimento dizendo assim: quando eu tiver filhos, eu não vou deixar faltar nada para os meus filhos. O motivo? Nobre. E ele cresce, casa e faz de tudo para que nada falte aos seus filhos. O outro pai, hoje pai, que um dia foi criança, que viveu sem falta dessas coisas, e que não fez essa promessa interior de que o dia que ele casasse, ele assim viveria, ele também tem igualmente os seus filhos. Igualmente supre os seus filhos, e supre os seus filhos porque o ama. Supre os seus filhos porque tem um desejo de amá-los. Ambos filhos de ambos os pais ganham presentes. Um ganha presente porque o pai literalmente o ama. O outro ganha presente porque dentro dele tem uma motivação de que, cara, eu não posso deixar faltar nada aos meus filhos. Motivação ou motivo nobre, motivação errada. Porque o dia que faltar dinheiro, o dia que acabar o dinheiro, o dia que por alguma razão eu não tiver como contribuir para o meu filho, aquele pai que simplesmente dá porque ama, ele vai chamar o seu filho e vai dizer assim: filho, tu sabe que o papai te ama. Tu sabe que o papai deseja te abençoar, mas hoje eu não tenho. Eu não tenho condições de te abençoar. E o filho vai olhar para ele e provavelmente vai dizer: pai, tranquilo, eu sei que tu me ama. Só o fato de estar comigo é o suficiente. E provavelmente sairão de mãos dadas para brincar no parque. O outro, que fez um dia uma promessa dizendo de que não faltaria nada, porque ele quer suprir aos seus filhos, o dia que ele faltar com as finanças, ele vai dar algum jeito. Ele vai estourar o cartão, ele vai fazer um empréstimo, ele vai fazer qualquer coisa, mas ele não vai deixar faltar, porque dentro dele, ele não pode deixar faltar aos seus filhos. Os fins justificam os meios. Eu estou falando isso num nível simples, mas quando nós começamos a olhar numa abrangência de vida, quando nós temos motivo bom, mas motivação podre, as nossas decisões, muitas das vezes, são equivocadas. Nós pisamos em pessoas, nós machucamos pessoas, porque nós estamos atrás dos nossos objetivos, e eles não são puros. Jesus, ele não estava preocupado com nada disso, ele só queria uma coisa. Ele diz: sabe qual é o segredo do meu sucesso? Ele não fala assim, eu estou parafraseando, mas ele diz:
eu não vim fazer a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu vou alcançar status, se eu vou ter fama, se eu vou estar rodeado de milhares de pessoas, ou vou ficar sozinho num canto onde não ter nem aonde a cabeça de reclinar, aonde ter de reclinar a cabeça. Nada disso me importa. Se eu vou estar sendo ovacionado na entrada da cidade, Hosana, Hosana, o filho de Davi, ou as mesmas pessoas, tempo depois, gritando crucifica, ou nada disso me importa. O que me importa é uma coisa: eu quero cumprir a vontade do meu Pai. A outra distração, e ela igualmente parece nobre, é o ativismo ministerial. É nós estarmos envolvidos demasiadamente com a atividade ministerial e perdermos a coisa mais importante, que é Cristo. Meu irmão, me escute: igreja não é Deus. Eu encontro Deus na igreja, mas igreja não é Deus. Eu sirvo a Deus através da igreja. Eu expresso meu amor a Deus através da igreja. Jesus fundou a igreja não foi uma invenção do homem, por mais que alguns ainda acreditam. Jesus diz: eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Isso aqui não é uma invenção nossa, isso aqui foi uma invenção de Jesus, mas isso aqui não é Deus. Não terceirize o seu relacionamento com Deus se relacionando com a igreja. Muitas das vezes nós achamos que se eu passar 7 dias na semana, todos os dias na igreja, a minha comunhão com Deus está bem. O que você faz para Deus precisa ser resultado de você parar e olhar para Ele. E quando você olha para Ele, você é consumido por Ele, você olha ao redor e diz: cara, nada mais me importa. Nada mais me importa. Eu quero estar com Ele. E aí você, de forma voluntária, de um coração grato, você diz: Senhor, como eu posso de alguma forma servir? Como eu posso de alguma forma ser consumido por esse Evangelho? E aí você então acaba fluindo em alguma forma, de alguma maneira, na igreja. Eu experimentei na minha vida isso, e chegou um momento que eu me tornei algo que um dia eu tinha prometido para mim que eu nunca me tornaria, que era um profissional do Evangelho. De repente eu me dei conta de que eu sabia pregar, eu sabia dirigir, eu sabia cantar mais ou menos, eu sabia fazer um bocado de coisa, e de repente eu estava performando, eu estava cumprindo escalas, eu estava correndo ao ministério, e eu estava me envolvendo demasiadamente com a cristandade, com o envolvimento que isso tudo tem, e quase nada com Cristo. Eu consegui perder Deus dentro da igreja. Eu consegui perder Deus dentro da igreja. Não significa que eu não o amasse. Não significa que eu não estava me devotando, pelo contrário, tudo que eu estava fazendo porque eu o amava. Mas eu fui distraído por um bocado de coisa. E eu perdi aquela olhada. E quando você olha, você o encontra. E aquela chama que queima no seu peito. Quando você baixa os seus olhos e começa a olhar ao redor, nada é tão importante, nada é tão sublime, nada é tão excelente quanto o conhecimento de Cristo. E você então faz, e você então trabalha, você então serve. E Jesus diz isso: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. A expressão, o resultado desse encontro de intimidade é o serviço, é o estar envolvido com a igreja, é eu me devotar em favor do outro, é eu me debruçar em favor do próximo. Vai passar por isso sim, mas isso
é efeito colateral. Isso é consequência. Isso não é objetivo. Se você não o faz, algo está errado. Mas se você o faz, não significa que você está certo. Porque não é o que eu faço, é porque eu faço o que faço. Não é o que eu faço, é o porquê eu faço o que faço. Eu vou voltar a esse ponto. Última distração, e essa eu preciso cuidar como é que eu falo. Uma das coisas que nos distrai desse lugar em Cristo é a nossa família. E por que eu tenho cuidado quando eu digo isso? Porque eu particularmente acredito, e acredito piamente nisso. Falei isso várias vezes aqui. Depois da salvação, o maior presente que Deus nos dá é a família. O primeiro presente que o Senhor nos deu é sermos salvos. E o segundo presente, o maior presente que Deus nos deu é a nossa família, é a nossa casa. Eu amo minha família. Mas o que eu quero falar com você, e essa minha crítica hoje, não é para aqueles que justificam, e talvez você já deve ter ouvido pessoas dizerem isso, justificarem o fracasso familiar pelo sucesso ministerial, dizendo, eu tenho sucesso ministerial, minha família não quis me acompanhar, o problema é dela, o importante é que eu atingi o sucesso ministerial. Deixa eu lhe dizer um negócio. Paulo já nos instrui dizendo o seguinte, meu irmão, se você não quiser cuidar de casa, então não casa. Não casa, viva solteiro. Agora, se você casou, você vai cuidar da sua família, você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar da sua esposa, você vai cuidar dos seus filhos. E mais do que isso, quando ele instrui aquele que vai ser o pastor da igreja, ele diz que ele saiba governar bem a sua casa, porque se ele não governa bem essa casa, como ele vai governar a igreja? Nada justifica nenhum sucesso em qualquer área da sua vida justifica um fracasso familiar. Nada. Meu irmão, se hoje você está tendo sucesso em uma área, mas o preço que você está pagando é a sua família afundar, para com tudo. Volta para dentro da sua casa. Nada, nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. Mas não é disso que eu estou me referindo. Muitas pessoas usam a família como uma distração. Usam uma família como, de novo, esse rótulo bonito que é a família que Deus nos deu, para se distrair. Eles colocam os filhos como escudo para dizer não para Jesus. Jesus, eu não posso, está vendo? Eu tenho filhos. O Timóteo, não estou dizendo que tem que fazer isso, tá? Mas o primeiro culto que o Timóteo participou na vida, ele tinha 12 dias. Nós não paramos nada na nossa vida. Nada. A Miriam na época cantava no louvor, com o Timóteo grudado aqui aquelas coisinhas assim que fica. Nada. Amamos nossa família. Cuidamos da nossa família. Teve um momento onde esse processo, não vou contar toda a história, mas esse processo da CTF começou a abalar a estrutura da nossa família quando nós implantamos a igreja. Eu sentei com eles, olhei nos olhos dele e digo, eu paro tudo isso aí. Porque eu não quero perder vocês. E os meus filhos eram pequenininhos. Eles olharam para mim e disseram, não pai, nós vamos tentar mais um pouquinho. Porque a gente se emociona com as crianças, acha que eles vão na escolinha porque eles amam a Jesus, vamos ser honestos, né? Eles vão porque eles gostam da galera. Eles curtem a gurizada. E quando nós implantamos a igreja, não tinha criança, mano. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Só tinha adulto. E eles. E a ideia toda que um dia eu falei para eles, vamos implantar uma igreja que eu construí com eles. Eles disseram, está muito chato isso aí. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ir na igreja. E quando eles disseram, eu não quero mais ir na igreja, eu me assustei. Porque eu não estou fazendo isso nesse processo todo de implantar uma igreja e perdê-los. Sentei com eles e disse, galera, a Miriam e as crianças, paramos com tudo.
Vai ter um bocado de gente que vai ficar chateada comigo. Mas não importa. Eu não vou seguir adiante se eu vou perder vocês. E naquele dia, nós 4 chorando em lágrimas, os 2 pequenininhos olharam para mim e disseram: não, pai, vamos tentar mais um pouquinho. Vamos tentar mais um pouquinho. Na semana seguinte, ou dia seguinte, apareceu o Gé e a família dele com o Vini, e que se tornou um dos melhores amigos do Tim até hoje. A forma como Deus foi movimentando, a forma como Deus foi movendo as coisas. A nossa família não pode ser um empecilho para nós dizermos sim a Jesus. Eu não posso usá-la de escudo. Tem um amigo meu, grande amigo meu, ele disse: cara, tem uma filha única, ele diz: eu quero que a minha filha cresça, e depois que ela crescer, eu quero responder ao chamado missionário que Deus me deu. Eu digo: parou, faz isso não. Eu falei para ele: tu escutou o que tu acabou de dizer, tu vai esperar 20 anos, até a tua filha crescer, para te poder responder ao chamado de Jesus. Não te esconda atrás de justificativas torpes. O que o Senhor tem te chamado? O que o Senhor tem falado contigo? E aí, voltando ao tema, não é o que você faz, mas é o porquê você faz o que faz. Paulo, escrevendo 1 Coríntios 13, ele diz: não adianta você colocar o seu próprio corpo para ser queimado, se você não tiver amor. Se não der razão pela qual você faz o que faz, se não tiver qualidade naquilo que você faz. Jesus, falando aos judeus, ele diz em Mateus capítulo 15: me honram com os lábios, mas o seu coração está longe. Não é o que você faz. Não é você dizer: não, então agora eu vou começar a ler a Bíblia e vou ler a Bíblia 5 vezes no ano. Um amigo meu decidiu lê-la em 15 dias. Ele disse: eu vou ler a Bíblia em 15 dias. Eu digo: hein? Vou ler ela em 15 dias. Passaram-se os 15 dias, eu perguntei para ele: ei, cara, tu leu? Eu digo: li toda em 15 dias. Eu digo: e o que tu lembra? Nada. Não é o quanto a gente lê, não é o quanto a gente performa, não é o quanto a gente diz: está vendo, Deus, eu estou fazendo o que tu me pediu, eu estou acordando às 3 da manhã para orar todos os dias. Se naquele lugar das 3 da manhã, quando você levantar os seus olhos, você não ficar apaixonado por Ele, se quando você levantar os seus olhos, você não se der conta de que você está ali para ser consumido por essa visão, aonde tudo ao redor se torna menos importante, aonde tudo ao redor é quase como nada, pelo prazer de conhecer a Cristo e ser achado nele. Eu encerro de novo com as palavras de C.S. Lewis: se esse evangelho é falso, ele não tem importância. Se esse evangelho é verdadeiro, ele tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Feche seus olhos. E de olhos fechados, eu quero que você faça esse exercício de olhar a Jesus. De contemplar a Ele, de dizer: Jesus, eu estou aqui. Senhor, que eu não venha perder a paixão, que eu não venha perder o amor. Em Apocalipse, Jesus, conversando com a igreja, ele diz: você tem sido zeloso, eu tenho visto as tuas obras, o jeito que você defende o Evangelho, o jeito que você tem lutado contra os nicolaítas. Eu vejo como você tem de fato se levantado para defender a bandeira do Evangelho. Mas eu tenho uma coisa contra ti: que perdeste teu primeiro amor. Não é o que você faz, é porque você faz o que faz. Não é o que você faz,
é porque você faz o que faz. E quando temos a motivação correta, quando estamos centrados naquilo que realmente importa, as nossas escolhas, as nossas decisões, nosso futuro, são distintos. São distintos. Aleluia. Eu gostaria de orar com você essa noite. E ontem, quando orava pelo culto, eu senti de estar orando por você. Talvez o seu desejo seja sobre aquilo que eu falei hoje à noite, talvez seja justamente sobre o tema da mensagem. Talvez o seu desejo nessa noite, e você gostaria de receber oração, é porque, cara, você nunca viu Jesus dessa forma. Você nem sabia que Ele existia e que você poderia vê-lo dessa forma. Talvez esse é o anseio do seu coração, ou talvez seja qualquer outra coisa. Mas eu gostaria de abrir esse momento para você que deseja receber oração. Nós vamos estar aqui com os pastores, a liderança, e nós queremos orar por você. Nós queremos estar ministrando sobre a sua vida e pedindo que de fato os céus venham sobre você e que o Senhor lhe toque de alguma forma, em nome de Jesus. Se você deseja receber oração, saia do seu lugar, venha aqui à frente e nós juntos vamos estar buscando o Senhor. Aleluia. Como perda comparado ao que tu tens pra mim, que o meu eu desapareça e que tu cresça, e que o meu corpo seja para te servir, e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. E eu prossigo para o alvo, aleluia, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em ti, ó meu Jesus. Ó Pai, nessa noite nós já chegamos, Senhor, confiadamente junto ao trono da graça, Senhor, com os nossos olhos em Ti, com os nossos olhos em Ti, Senhor, com os nossos olhos fitos em Ti, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, naquele lugar, Senhor, onde tudo mais, Senhor, se desfaz, naquele lugar, Senhor, onde qualquer coisa, Senhor, perde o valor comparado ao conhecimento da glória de Cristo Jesus. Senhor, é ali que queremos estar, é ali, Senhor, que queremos permanecer. Senhor, o Teu Evangelho, ele tem infinita importância, e nós, Senhor, o abraçamos com um coração integral, para vivermos, Senhor, os Teus sonhos para as nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas distrações,
Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que cedemos, Pai, às distrações e que acabamos te perdendo pelo caminho, que acabamos, Senhor, não te encontrando mesmo dentro da igreja. Senhor, que os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos olhos estejam em Ti. Senhor, que os prazeres do mundo, que a concupiscência da carne, Senhor, que o anseio cego da prosperidade, que a busca, Senhor, pela fama, posição, status, que nada, Senhor, nos tire daquele lugar, Senhor, onde nós te contemplamos um dia. Isso, Senhor, mudou a nossa história.